Pessoal do quinto ano, agora vamos iniciar as atividades conceituais de Geografia do PET Municipal. A geografia é uma ciência completa, que nos leva a compreender os aspectos físicos e sociais que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas que vamos estudar nesta matéria, desde as representações físicas como relevos e fronteiras naturais às influências, as relações políticas e fronteiras administrativas construídas pelas relações humanas no cotidiano. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta, mandando para o professor no grupo ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar uma resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Continuando a temática, conexões e escalas, o objeto de conhecimento é território, redes e urbanização. A habilidade envolvida será identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. Conteúdos relacionados: os problemas ambientais gerados pelo desenvolvimento e crescimento das cidades, municípios e territórios. Mais uma vez, a nossa interdisciplinaridade se dará com história e língua portuguesa. Problemas ambientais e o desenvolvimento das cidades. Estudantes, nessa semana vocês irão identificar como as interações entre nós, seres humanos, com o ambiente podem gerar um desequilíbrio ambiental. Olha aqui o cartoon que a charge que nos coloca. Olha só, o tema é enchentes. Olha o rapaz dentro do táxi. Siga aquela geladeira! O que será que causa as enchentes, hein? A chuva é natural, sempre existiu. Mas por que elas se tornaram um problema em algumas cidades? Observa que o chargista nos colocou aí um grande norteador. Apesar da chuva, quantas árvores tem na charge para absorver e destinar a água? E o que tem em abundante na nossa charge? Olha o lixo. O que será que gera esse problema? Siga a geladeira! Ou seja, está pegando o táxi para correr atrás da geladeira dele. Mas por que será que a água veio buscar, hein? Bom, essas reflexões fazem parte das nossas atividades. Então observa só. Atividade número 1. De acordo com os seus conhecimentos, com aquilo que você aprendeu, o que pode causar as enchentes nas cidades? Observa, quando tem aqui na nossa cidade aquelas chuvas torrenciais, aquelas chuvas bem fortes, por que será que certos pontos da cidade acabam alagados? O que acontece? Será que é só por causa da chuva exagerada? É com vocês. Quando falamos em chuvas torrenciais, vem aquela pessoa, nossa, mas está chovendo demais. Mas será que existe no planeta chuva demais? Vamos observar o texto, olha. Será que somente as cidades grandes apresentam problemas? Será que a chuva é a maior causa das enchentes? O que causa a poluição sonora e visual? Essas são questões que revelam a nossa falta de consciência de que poderíamos evitar a maior parte desses problemas. Mas você já parou para pensar, mas como? Se desse um destino adequado ao lixo, se descartássemos de forma correta, por exemplo, porque quando o lixo vai para a rua, entope os bueiros. E a chuva sem o lixo poderia causar menos enchentes. A poluição visual é causada pelo lixo jogado na rua e em lotes vagos. E o lixo não se gera espontaneamente nesses locais. Se você olhar na frente das casas,
Pessoas deixam os restos de materiais que sobraram de construções, calçadas cheias de mato e entre outros motivos. A poluição sonora se refere aos sons em determinado volume, que superam os níveis considerados normais entre os seres humanos, podendo prejudicar a sua audição, a nossa audição. Sabe aquela moto que o cara... Ou aquele carro que o pessoal tira o silenciador. Será que isso faz bem realmente? Ah, mas é legal. Será que é legal mesmo? Ou será que está só te satisfazendo e prejudicando quem mora por? Ponderar isso. E o lixo? Será que eu devo deixar lá? Eu não sei que dia que passa a coleta da minha rua. Ah não, vou deixar lá na rua, uma hora passa e eles pegam. Mas e os animais? O que pode ocorrer com esse lixo? Todos nós sabemos exatamente o dia que passa a coleta, tanto a coleta de rejeito quanto o pessoal que faz a coleta seletiva. E aí? Vou continuar deixando o lixo lá a semana inteira nas intempéries? Tomando chuva, sol e tudo mais? Tem direito de reclamar quem faz isso? Observe a segunda charge. Observa lá direitinho. Onde que o autor colocou, hein? Olha. Isso está aumentando a cada dia. Agora, descreva o trajeto que provavelmente esses lixos fizeram até chegar lá no mar, próximo dos peixes. Letra B. O que o lixo no fundo dos mares e oceanos pode causar aos seres vivos? Não apenas aqueles seres vivos que vivem lá no mar. Letra C. Quais os problemas ambientais que você consegue perceber no lugar onde mora? Que você consegue perceber no entorno da sua escola? que adianta
que adianta prometer então que tudo vai durar pra sempre, como se não fosse nada, pra sempre, como se não fosse nada. Romper as cordas que atam nossa alma, enquanto tentamos apenas comer as sobras que caem desta corja. Insetos que caem sobre esta folha arrancam do solo as fezes que chamam ouro. E do que adianta prometer então que tudo vai durar pra sempre, como se não fosse nada, pra sempre, como se não fosse nada. Posso, são mentiras e nada me fortalece. Olhares vazios e uma esperança tola de vida após a morte. E do que adianta prometer então que tudo vai durar pra sempre, como se não fosse nada, sempre, como se não fosse nada. Que adianta prometer então que tudo vai durar
romper as cordas que atam nossa alma. Enquanto tentamos apenas comer as sobras que caem desta corja. Insetos que caem sobre esta folha arrancam do solo as fezes que chamam. A poluição do ar está relacionada com o crescimento desordenado das cidades. Muitos carros nas ruas, indústrias e siderúrgicas lançam diversos poluentes na atmosfera. O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases. Ele é extremamente importante para a nossa vida e a de outros seres vivos. Quando o ar fica poluído, aumenta a concentração de substâncias químicas poluentes, prejudiciais à nossa saúde, e isso pode provocar alergias, intoxicações e doenças muito mais graves, uma vez que essas doenças prejudicam um dos sistemas mais importantes dentro do nosso corpo, que é o sistema respiratório, que faz conexão com o sistema circulatório do nosso organismo. Olha como é perigoso a poluição do ar. Nisso nós chegamos à questão de número 3. O que contribui para a poluição do ar? Questão de número 4. Observa bem essa imagem. Paisagem linda, né? Mas essa paisagem ela não se gerou automaticamente, ela não foi espontânea. Observa direitinho. Qual tipo de poluição está nessa imagem? Pessoal, voltamos mais uma vez ao tema do lixo. Quando falamos que o lixo é um problema, ele é um problema principalmente pela nossa falta de conscientização. Nós, cidadãos, somos os maiores responsáveis pelas doenças causadas pelo acúmulo do lixo. Você pode chegar e falar, mas eu não sou responsável, mas cada vez que você descasca uma bala e não coloca no lixo adequado o papel gerado dessa bala, você também está contribuindo. O lixo se torna um problema graças à nossa transferência desse problema para o outro. Não é porque nós temos o pessoal da sanitização, os garis que passam fazendo a limpeza das ruas, que eu posso jogar o lixo em qualquer lugar. Não é porque nós temos o pessoal da coleta de lixo que passa uma vez por semana, 2 vezes por semana, que a prefeitura faz isso, que a gente deve deixar o lixo lá acumulado até o dia que eles passarem. Não é responsabilidade apenas do poder público cuidar dos dejetos, cuidar da limpeza. Cada um de nós tem a sua própria responsabilidade, tanto em jogar de maneira adequada, em depositar de maneira adequada o nosso lixo, quanto em cobrar dos nossos semelhantes, os cidadãos que compartilham com a gente a mesma cidade, mesmo bairro, mesmo quarteirão, a mesma rua. Cobrar para que cada um haja de maneira consciente. O lixo acumulado não traz problemas só para quem gerou e quem jogou em qualquer lugar. Traz problemas para todos nós na comunidade. E é exatamente por isso que nós precisamos ter consciência, tanto com o descarte adequado, quanto para a cobrança. Primeiro de cada um de nós, cidadãos. Depois para as autoridades públicas. Então, o primeiro que deve ser o fiscal da saúde somos cada um de nós. E, sim, os funcionários públicos têm essa função legal de recolher o lixo. Mas quanto uma boa rua, quanto menos lixo é jogado, menos problemas esse lixo gera. Existe o local adequado
para descarte. Então, como diz aquela velha máxima, lugar de lixo é no lixo, não na rua, não em terreno baldio. E se o terreno está ali e o seu proprietário não está cuidando dele, é sua função como cidadão, primeiro de tudo, chama a atenção do proprietário. Se o proprietário não tomou nenhuma atitude, comunica às autoridades. Não adianta nada você chegar lá e ficar no Facebook. Olha, o prefeito não faz nada. Olha, tá sujeira aqui, tem um monte de sujeira aqui. Primeiro fiscal do município da saúde, o primeiro responsável somos nós, cada um de nós. É seu direito de falar, é seu direito de reclamar, mas é seu dever agir. Principalmente em casos como esse que requer a saúde de todos nós, cidadãos. Um abraço a todos vocês, não se esqueçam de responder a chamada no grupo do WhatsApp e até a nossa próxima aula. Eu voltarei.